Bom, pessoal, continuando aqui o curso, nós vamos falar sobre o material estrutural aço, né? Eu comentei para vocês que o concreto armado é um material muito bom. Por quê? Porque o concreto resiste muito bem à compressão e o aço resiste muito bem à tração. E essa combinação entre eles é quase um casamento perfeito, né? Mas não é um casamento perfeito, nós temos umas divergências. É, mas por várias características, por questões de dilatação térmica, de coeficiente de dilatação térmica parecidos, eles funcionam também muito bem. Tá? Então, começando aqui, é importante que a gente defina o que é aço. Aço é uma liga metálica composta principalmente de ferro e de pequenas quantidades de carbono. Então veja, preste atenção a esse teor de carbono de 0,02 até 2%. Os aços estruturais para a construção civil possuem teores de carbono da ordem de 0,18 a 0,25. Entre outras propriedades, o aço apresenta resistência e de utilidade muito importante para a engenharia civil. Então veja, pessoal, que o que diferencia o aço é, utilizado no concreto armado para o aço de estruturas de aço, por exemplo? A quantidade de carbono. Quanto mais carbono você colocar no aço, mais quebradiço ele vai ficar. E o aço ele precisa ser deformável, ele precisa se deformar, né, para poder funcionar muito bem no caso aqui do concreto armado, tá? Então, os teores são geralmente baixos aí de carbono, tá? Bom, é, então como o concreto simples apresenta uma pequena resistência à tração e é frágil, é altamente conveniente a associação do aço e o concreto, obtendo aí um concreto armado. Esse material adequadamente dimensionado e detalhado resiste muito bem à maioria dos tipos de solicitação, mesmo em peças comprimidas. Além de fornecer ductilidade, o aço aumenta a resistência à compressão. Então veja que essa associação do aço com o concreto ela é muito importante, mesmo nas peças comprimidas. Tá? Elas aumentam aí a resistência da peça, tá? E também combate fissuração. Tá? É importantíssimo isso, porque quando você coloca o aço, você faz com que o concreto ele fissure menos. E fissurando menos, o concreto ele tem uma inércia maior, né? E uma resistência melhor. Tá? Então, se vocês estão reparando aí, observando essa figura, então veja que isso aí é o que? Isso aí é uma ligação de viga e pilar. Tá? E aí a gente já dá uma noçãozinha de como é que é o detalhamento de uma região dessa. A região viga pilar de ligação é uma região muito complicada, porque existe muita armadura aí. Então vocês estão vendo aí, deixa eu colocar aqui a canetinha. Veja que vocês têm aqui a armadura do pilar, aqui você tem a armadura da viga e aqui a armadura do pilar continuando. Tá? Então veja aqui que eu tenho a armadura de compressão, vamos admitir que essa viga aqui, nessa região eu estou com momento negativo, então eu tenho uma armadura negativa aqui, e é provavelmente sim, porque eu tenho bem mais armadura, então o momento principal é negativo, então eu tenho bem mais armadura aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho uma armadura é, construtiva, né? Porque provavelmente não vai ter momento aqui nessa região de baixo. Enfim, vai depender do diagrama, tá? E você tem também aqui estribos ao longo de toda a viga aqui, que são as armaduras de cisalhamento. Lembrando que nosso curso nós vamos aprender a calcular todas essas armaduras aqui e vamos aprender ao detalhamento, como detalhar bem direitinho cada elemento aí, tá certo? Então veja que aqui eu tenho uma armadura de tração na flexão, tá? Justamente essa armadura negativa aqui, porque está tracionando em cima da peça, tá? Eu tenho uma compressão, flexão oblíqua, né, no pilar aqui, tá? A flexão oblíqua é quando a carga aplicada no pilar, ela é excêntrica ao eixo do pilar, então isso gera um momento aí. Então é uma flexão oblíqua, né, nos dois eixos, tanto no eixo X como no eixo Y. E aí eu tenho o cisalhamento aqui, que são as armaduras
que são não, que é os esforços atuantes aqui por conta do esforço cortante, tá? E aí a gente utiliza essa armadura aqui ao longo de toda a viga para combater isso, tá? No futuro nós vamos aprender que esses elementos aqui vão trabalhar como se fosse um modelo de biela e tirante, por isso que está aqui MBT, de biela e tirante, tá? Mais à frente a gente vai explicar direitinho o que são as bielas, o que são os tirantes. Provavelmente vocês já devem ter tido uma noção disso lá na disciplina de mecânica das estruturas, tá bom? Só lembrando que, então veja que aqui eu tenho um arranjo de armaduras, tá? Então veja que eu posso ter aços de diferentes diâmetros, tá? Arranjados. Então isso tem que ter muito cuidado. A fase de talhamento de uma estrutura de concreto é uma das fases mais importantes. O projetista, o estrutureiro tem que ficar muito atento a essa região, tá? É uma região bem difícil, uma região difícil de concretagem, tá? Então tem que ser bem, além de ser bem dimensionada, bem calculada, tem que ser bem, tem que ter atenção ao concreto que vai ser lançado aí, para não ter problemas de vazios, entre outros, tá? Bom, o aço ele tem resistência mecânica, trabalhabilidade e disponibilidade de mercado, tá? Então veja que nós podemos pegar o aço e fazer diversos tipos de arranjo de armadura aí. Nós podemos dobrar, né? Por exemplo, quando você vai fazer um detalhamento, existem peças onde a quantidade de armadura é maior, tá? Por exemplo, quando você pega um reservatório, por exemplo, um reservatório você tem muita armadura, sabe? É um arranjo de armadura, principalmente na ligação da parede com as lajes do reservatório. Então você tem muita armadura ali. Então você tem que trabalhar, geralmente a gente trabalha com armaduras de bitola menor. Por quê? Porque eu consigo dobrar, entendeu? Enfim, diversos aspectos aí com relação a isso. Então, uma das características do aço é a trabalhabilidade. Outra questão é a disponibilidade no mercado. Hoje, todo canto você encontra aço, tá? Então não há muito problema com relação a isso. Processo de obtenção. Para a obtenção do aço são necessários basicamente duas matérias-primas, né, que é o minério de ferro e o coque. O processo de obtenção denomina-se siderurgia, que começa com a chegada do minério de ferro e vai até o produto final a ser utilizado no mercado. Então, o minério de ferro, de maior emprego na siderurgia, é a hematita, sendo o Brasil um dos grandes produtores mundiais aí. Beleza? Não vou entrar muito nessas questões. Lembrando do tratamento, isso é importante, né? O aço que a gente obtém lá nas aciarias, elas apresentam granulação grosseira, é quebradiço e de baixa resistência. Então você precisa fazer um tratamento no aço para que você possa utilizar ele tanto para estruturas de aço como para estruturas de concreto armado. Então você passa por alguns tratamentos, como é o caso do tratamento a quente, onde você tem laminação, forjamento, estiramento, enfim. E você tem um tratamento a frio ou encruamento. São tratamentos que se fazem no aço para que ele adquira propriedades e características e possam ser utilizados aí na construção civil. Aqui é uma figurinha para indicar cada tipo de tratamento, né? O forjamento, você coloca a barra aqui por compressão, a laminação, trefilação e extrusão, tá? Então, resumindo, é uma liga, o aço é uma liga, tá? É uma mistura de ferro, de coque, calcário, enfim. Existem vários tipos de maneira de fazer isso. Produto siderúrgico tem a ver com teor de carbono, ou seja, se eu vou fazer um aço para construção civil, para concreto armado, é um teor de carbono, para estruturas de aço é outro teor de carbono, e assim você vai adaptando. E aí os tratamentos, eu posso ter a frio, a quente, né? E enfim, aqui do lado eu coloquei a figurinha da Torre Eiffel porque eu acho muito bonito. Eu sou fã das estruturas de aço também. Por muito tempo eu dei a disciplina de estruturas de aço aqui na UFESA e eu sempre colocava essa figurinha porque aí você vê o arranjo dos aços todos aí, as ligações, né? A disciplina de estruturas de aço é uma disciplina muito interessante. Quem estiver fazendo aí vale a pena, tá? Quem não fez, vale a pena fazer, tá bom?
Bom, os aços para o concreto armado, existe essa norma aí, que é a 7480, tá? Tem que ficar atento à atualização, não sei, acabei que eu não atualizei aqui, não sei se essa norma já foi atualizada, aí está com 2008, tá? E é importante porque ela trata exatamente dos aços para o concreto armado, né? Foi eliminada a categoria CA40, tá? E mantém-se apenas as categorias CA25, CA50 e CA60. A divisão dos aços em classes A e B foi também eliminada. Então, nós vamos aqui mostrar algumas considerações. Então, todo material em barra que for feito com o aço com laminação a quente, que passar obrigatoriamente por laminação a quente, que é um tratamento mecânico aí, por laminação a quente a gente vai chamar de CA25 ou CA50. E todos aqueles que passarem por um tratamento a frio, ou estiramento ou laminação a frio, a gente vai chamar de CA60. Isso foi alterado, antigamente a gente falava, isso tem a ver com o patamar de escoamento, o CA60 não tem um patamar de escoamento definido, tá? Mas hoje isso não, isso mudou, isso tem a ver com o tipo de processo de fabricação e de tratamento que ele sofreu, tá? Outro detalhe também é com relação à nomenclatura. Como é que eu chamo? Isso é barra ou é fio? Tá? Na obra todo mundo chama de ferro, todo mundo chama de armadura, enfim. Mas o nome correto, vocês que serão engenheiros, estrutureiros, é fio ou barra. Então vamos ler a norma que fala sobre isso, que trata sobre isso. Barras, os produtos de diâmetro nominal 6.3 ou superior. Então sempre que for 6.3 ou superior, eu vou chamar de barra. E classificam-se como fios aqueles de diâmetro nominal 10 ou inferior, obtidos a partir de fio mecânica por trefilação ou laminação a frio, tá? Tá bom? Então, se for acima de 6.3, eu coloco como barra, né? E aquele que for inferior a 10 milímetros, obtidos a partir de fio trefilação ou laminação, tá? Então, de acordo com o valor característico da resistência de escoramento, as barras são classificadas nas categorias CA25, CA50 e os fios de aço na categoria CA60, tá? Então, isso você tem que, não sei se ficou claro aqui, talvez não tenha ficado muito claro essa definição. Veja, se for um aço com trefilação ou laminação a frio, no caso aqui o CA60, se tiver um diâmetro menor ou igual a 10, eu vou chamar de fio, tá? Mas se eu estiver tratando com CA25 ou CA50, tudo que for acima de 6.3 eu vou chamar de barra, tá bom? Mas se eu tiver um CA25, CA50 menor do que 6.3, vai ser fio, tá bom? E aí vem aquela questão, é ferro ou aço? Depende do teor de carbono, né? Então, o aço ele tem um teor de carbono inferior a 2,04, por exemplo. O ferro ele é acima de 2,04. É por isso que eu não utilizo ferro no concreto armado, porque o teor de carbono é muito alto. Tá bom? Barras e fios destinados ao concreto armado, CA25, CA50, basicamente. Você pode ter também. Você pode trabalhar com CA60 também, não tem problema. Mas no caso aqui do CA25 e CA50, o teor de carbono está entre 0,18 e 0,25. Então a denominação correta é aço e não ferro. Não chegue na obra e diz, rapaz, esse ferro está ruim. Não, é aço. Faz esse aço aí, tá? Enfim, não chamar por ferro, não é o correto. Tá? Então tem algumas normas importantes também, como por exemplo a norma 7480, que trata da encomenda, da fabricação, do fornecimento, da classificação, tá? Das categorias, tudo isso está lá na norma, tá bom?
E aí passamos para a nomenclatura, pessoal. Então veja, sempre que eu trato de CA, o CA quer dizer concreto armado. E 50 é a minha resistência característica ao escoamento. Tá? O K, característico, refere-se a característico. E o Y se refere a yielding, que em inglês é traduzido como escoamento. Tá? Isso aqui, 50 está em quilograma-força por milímetro quadrado ou 500 MPa, certo? Então eu posso ter as três categorias, CA25, CA50, CA60, e aí tem as resistências de escoamento aqui, características de escoamento. CA25, CA50, CA60, 250, 500 e 600 MPa, ok? Entrando aí para as características mecânicas mais importantes, então eu tenho o FYK. Então sempre que eu falar de FYK, eu vou falar de resistência característica do aço ao escoamento. Tem outro conceito também, que é o limite de resistência, né? Que ele colocou aí como FSTK, e o alongamento da ruptura. São conceitos bem comuns. Bom, a resistência característica ao escoamento do aço à tração é a máxima tensão que a barra ou fio deve suportar, pois a partir dela o aço passa a sofrer deformações permanentes, ou seja, é como se atingisse o escoamento. Então, se meu aço atingir um aço CA50, por exemplo, atingir uma tensão de 500 MPa, quer dizer que a partir dali, para a mesma carga, a deformação continua aumentando. Tá? CA25, CA50 tem patamar definido, tá? Vocês vão ver na figurinha, e para o CA60, eu não tenho patamar de escoamento definido. Então, nesse caso aqui, eu vou traçar uma paralela, eu vou medir a deformação de 2 por 1000 e vou traçar uma paralela. Vamos ver se eu tenho aqui, acho que mais à frente eu devo ter a figurinha. Esse limite de resistência, FCTK, é a força máxima suportada pelo material e com o qual ela se rompe, ou seja, é o ponto máximo de resistência da barra, sendo seu valor obtido pela leitura direta na máquina, né? Então é aquela que você vai aplicando a carga, o aço vai alongando, e quando ele chega à ruptura, é esse FSTK. O alongamento, né, é o aumento do comprimento do corpo de prova correspondente à ruptura, tá? Expresso em porcentagem aí. Então isso é o L1 e L0 são os comprimentos final e inicial do aço, tá? Não tem muito o que a gente discutir sobre isso. Bom, com relação aos tipos de aço que nós temos no mercado. Então, se você tiver uma viga, por exemplo, uma viga contínua, uma viga com 20 metros de comprimento, aí, né? não de vão, se eu tiver uma viga contínua com vários apoios e o comprimento total dessa viga com vários apoios, eu tenho aí 20 metros, por exemplo. Então, consequentemente, eu terei que fazer o quê? Emendas no meu aço, porque eu não encontro no mercado um varão de ferro com um comprimento maior do que 12 metros, tá? Então, necessariamente, eu preciso fazer uma emenda. E aí, eu também posso encontrar também no mercado um aço com a superfície lisa, rugosa, né? E, consequentemente, entalhada. Isso é bom? É bom, porque isso melhora a aderência entre o aço e o concreto. Tá? Nós vamos aprender que existem fatores que vão influenciar aí na resistência de aderência por conta disso. Tá? Temos alguns fabricantes aí, como a Belgo Mineira, a Gerdau, enfim. A maioria dessas empresas, você já, se você quiser, se você preferir, você pode pegar o projeto de estrutura, passar para eles, e eles já entregam na sua obra as armaduras todas cortadinhas, né, de acordo com o seu projeto. Isso facilita muito, tá, durante a obra. Bom, nomenclatura. A questão dos diâmetros. Antigamente usavam-se as medidas em polegadas. Tá? Eu confesso que até hoje eu não sei dizer o diâmetro das armaduras em polegadas. Eu sempre aprendi milímetro. Tá? Então alguém me fala, é ferro 5,16. Ferro não, é aço. Ou barra 5,16, é 3/8, é de meia. Né? Meia tudo bem, a gente já... Bom, como eu já trabalho muito com isso, hoje eu já aprendi.
mas no início era bem... Eu chegava na obra e o, o armador ou o mestre dizia, nós estamos trabalhando aqui com... Nós colocamos essa armadura aqui de 5 oitavos, eu ficava fazendo conta com 5 oitavos, quantos milímetros é? 16 milímetros, tá? Então, o ideal é que vocês trabalhem sempre com milímetros, tá? Que é a norma, que é o que a norma recomenda, tá bom? Bom, e aí os fios, né? CA60, aí eu tenho 2.4 milímetros, 3.4, 3.8, 4.2, esses fios mais com diâmetro menor, a gente usa muito em laje, né? Em laje, em pisos de concreto, tá? Que não tem muita sobrecarga, enfim. Ok? Bom, e a mesma coisa aí para as barras de CA25, CA50, 6.3, 8.0, 10 mm, 12,5 e assim por diante, tá? E isso é interessante, você já tem que ir se familiarizando com isso, com esses diâmetros, você já tem que ir se familiarizando com o peso, com a massa nominal, porque no seu projeto de estrutura você vai ter que ter o quadro resumo, e nesse quadro resumo você tem que fornecer a quantidade de aço de cada diâmetro de armadura em peso, tá? Então quantas toneladas, quantos quilos de aço de 10 milímetros, de 12,5 milímetros, tudo isso tem que ser fornecido no projeto estrutural, tá bom? Então tem que ir se familiarizando com isso aí. Aqui o diagrama tensão-deformação, aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né? Antigamente a NB1 chamava isso aí de classe A, né? Tipo CA50A, vamos dizer assim. E se referia ao patamar de escoamento, né? Porque aqui eu tenho um patamar de escoamento. E, na verdade isso não tem nada a ver com o patamar de escoamento. A NBR hoje, né, que chama de CA50, aqueles são todos laminados a quente, assim por diante, tá? Mas aqui, esse tipo de aço, eu tenho o patamar de escoamento definido. Quando eu vou para o laminados a frio, que no caso é o CA60, né? Veja que eu não tenho um patamar de escoamento definido aqui. Então o que eu faço? Eu traço, eu meço aqui a deformação de 2 por 1000 e traço uma paralela, tá? Então aonde encontrar aqui o gráfico é a minha tensão de escoamento, tá bom? Esses são os diagramas simplificados da norma, tá? Então veja que eu tenho tanto na tração como na compressão. Nós vamos aprender isso, principalmente quando a gente estiver dimensionando as nossas estruturas, tá? Então aqui cabe algumas nomenclaturas. Ó. Aqui é tensão no aço, o S aqui se refere a steel, né, que em inglês é aço em inglês. E o epsilon aqui é a minha deformação específica do aço, tá? Então o aço ele tem um comportamento linear. Isso aqui é um diagrama simplificado. Na real não é bem assim, mas a norma simplifica para que ele fique linear, tá? Ele fica linear até o FYD. Vocês lembram do que é o FYD? Lembram do FCK e do FCD? O FCK, o FCD é o FCK dividido por um gama. Quando eu vou para o FYD, meu FYD é o meu FYK, que é a minha tensão de escoamento característica, dividido por um gama S, tá? E aí vai me dar um FYD, que é a tensão, que é a resistência do aço ao escoamento de projeto, ou porque esse Dzinho que tem aqui no FYD se refere a design, que é projeto, tá? Então, como é linear, eu posso aplicar aqui a lei de Hooke, e aí a minha deformação, vocês aprenderam, né, que tensão é deformação vezes um módulo aqui, tá? Aqui seria o módulo do aço, tá certo? Então lembrar isso daí, que eu tenho FYK, que eu tenho FYD, tá? Que eu tenho outro conceito importantíssimo aqui, que é o que? Que é o epsilon YD. O que é epsilon YD? É a deformação específica do aço de cálculo. Ou seja, ele atingiu o patamar de escoamento
com essa deformação. Então, essa deformação que atingiu o escoamento é a minha deformação de escoamento, epsilon, YD. Ok? E vocês vão aprender no futuro que as estruturas atingem ao escoamento, a ruptura quando o concreto armado atinge uma deformação de 3,5 por mil ou o aço atinge uma deformação de 10 por mil. Por isso que o diagrama vai até 10 por mil aqui. Tá certo? Mas isso deixa para frente. Bom, então outros assuntos aqui, ó. Primeiro, qual que é o módulo do aço? Tá? 210 gigapascal. Isso é a norma brasileira. Se você pegar a norma, o Model Code, por exemplo, normas europeias, eles vão considerar isso aí com 200 gigapascal. Tá? Então nós vamos trabalhar aí com 210 gigapascal. Bom, então já tratei de todos esses conceitos aí com vocês, tá? E só lembrando que para eu calcular o epsilon YD é a mesma coisa lá da lei de Hooke, né? A diferença é que eu vou colocar aí a resistência ao escoamento de cálculo. Tá bom? Para efeito de análise estrutural, eu tenho um alfa S aí de 1,2 vezes 10 a menos 5, isso varia um pouquinho de norma, né? Tem norma com 0,1.1, enfim. Muito próximo aqui é do concreto, que é 1 vezes 10 a menos 5, tá? É por isso que também funciona. Peso específico do aço, 7.850 kg por metro cúbico. Vocês lembram quanto que era do concreto armado? A do concreto armado eram 2.500 kg por metro cúbico. Aqui eu tenho 7.850 kg por metro cúbico com a massa específica. Veja que é bem maior do que a do concreto, tá? Só que se eu for fazer uma estrutura de aço, por exemplo, se eu for fazer uma viga para um vão de 10 metros em concreto, com certeza a altura dessa viga será maior e eu consigo fazer uma viga com uma altura bem menor de viga se for em aço, tá? Então, apesar do peso específico ser maior, mas as seções, quando a gente dimensionar, ficam bem menores. Bom, aquilo que eu já tinha comentado, né, o Y que aparece lá no FYK, no FYD, se refere a yielding, que é escoamento, e o S se refere ao aço, que é steel. Tá? Então, lembrando aqui que o CA25 e CA50 tem alta ductilidade e o CA60 tem ductilidade normal. Tá? Alguns limites de resistência aqui, aquele limite do FST, lembra? Aquele que você vai aplicando a carga até que ele atinge o pico aqui. Então, geralmente, para o CA25, CA50 e CA60, eu posso utilizar esses valores aqui. Tá bom? Bom, isso aqui são aços que a gente encontra aí em obra. Tá? Esse aqui é uma laje nevurada, tá? Que são as cubetas, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre essas lajes aqui, tá? Aqui no meio é uma viga, provavelmente, né? Enfim, tá bom? Bom, pessoal, terminamos aqui a aula sobre o material estrutural aço, tá? Nós fizemos uma visão geral sobre o assunto, tá? E nós continuamos falando aí. Acredito que na próxima aula nós vamos falar sobre concepção estrutural. Tá bom? Um abraço e até lá.